Vamos meditar nessa madrugada, aqui em Mateus 9, no versículo 18, que diz assim, versículo 15, aliás. E disse-lhe Jesus: porventura pode andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Nem se deita o vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Toda honra e toda glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a palavra de Deus vem nos dizendo, né, nessa madrugada. Aqui no versículo 15 diz: porventura, né, pode andar triste os filhos das bodas, né, enquanto o esposo está com eles. Aqui eles reclamavam, né, que eles jejuavam, né, e os discípulos de Jesus estavam sempre juntos ali, mas não jejuavam, né, então eles perguntavam por que os discípulos, né, de João, dizendo por que jejuávamos nós, né, e os fariseus muitas vezes jejuavam, né, e os teus discípulos não jejuam. Então eles queriam saber, né, porque os fariseus ali tinham que jejuar, né, e os discípulos ali com João e o Senhor, né, ali, os outros estavam juntos, não jejuavam, e então os fariseus começaram a perguntar, né, por que eles não jejuavam, né, e aí o Senhor respondeu que enquanto ele estivesse junto, né, não precisava jejuar, mas haveria dias que ia vir, né, que todos teriam que jejuar, porque quanto né, o noivo está junto ali, não precisa jejuar, enquanto o Senhor está junto, né, está junto, estava ensinando eles ali, né, estavam junto ali, o Espírito Santo está junto, né, mas no momento que o Senhor, né, o Espírito Santo se afasta, as pessoas têm que jejuar, né, tem que clamar, tem que buscar, porque se afasta do Senhor, né, não quer, muitos a gente vê hoje em dia que não quer arrependimento, né, que não quer a renúncia da sua carne, aí venha aclamar ao Senhor, né, venha ter que jejuar, venha ter que buscar, né. Então o Senhor diz que enquanto Ele estiver com nós, né, o Espírito Santo estiver com nós, eles vão dar força, eles vão dar, né, livramento, eles vão nos ajudar, eles vão nos abençoar, né. Deus vai nos abençoar, vai nos guardar, mas no momento que nós se afastamos, né, temos que clamar e temos que buscar e se arrepender, né, dos nossos pecados, dos nossos erros, para que o Espírito Santo, né, venha entrar no coração e fazer morada e venha trabalhar e venha limpar, né. Então a pessoa tem que, no momento que se afasta, né, do Senhor, tem que querer abrir o seu coração, né, querer mudança, querer, né, que o Pai opere, querer que o Pai cure, né, aí tem que abrir os seus corações e ter o arrependimento, né, que o Senhor quer arrependimento, intimidade, né, oração, que viemos conversar, né, com Ele, clamar na madrugada, clamar durante o dia, né. Então o Senhor disse aqui para os fariseus, né, que gostavam de reclamar, porque por que os discípulos não jejuavam, né? Então ele disse, enquanto ele estivesse junto, não precisaríamos jejuar, porque ele estaria sempre, né, nos livrando, nos guardando. Mas haveria dias que já está, né, aí, aonde
Muitas famílias, né, estão passando por dificuldade com os filhos, na família mesmo, né, uns contra os outros, falta de amor, né, falta de união, aonde estão longe, né, de Deus, falam em Deus, mas os seus corações estão longe do Espírito Santo, estão vazios, né, aonde o inimigo vem atuar, vem trabalhar, né, vem levar a as drogas, a se desviar, né, da presença do Senhor por um modernismo, né, do mundo que diz que tudo pode fazer, né, onde vão se afastando cada vez mais do Senhor, né. Então essa palavra aqui está se cumprindo nos dias de hoje, né, que a gente vê quanta perdição, né, as crianças já nascem querendo saber mais que os pais, né, chamando os pais de coroa, de careta, né, que sabe mais do que os pais, né, e quer saber mais do que os adultos, né, querem desobedecer na desobediência, né, desobedece os pais e mães, desobedece a Deus também, né, na palavra, deixa a palavra de lado, rejeita, né, a palavra de Deus, desobedece, então aí entra, né, o pai ou a mãe ou a família, né, jejuar e clamar para que Deus venha, né, mudar a família, venha mudar o filho, né, venha clamar, venha buscar, e tem que jejuar, tem que buscar, né, porque deixaram o inimigo atuar, né, nos ouvidos, deixaram o inimigo entrar, né, com brechas, com erros, com perdições, né, onde a família venha passar, né, por dificuldade ali, venha orar, né, então aí o pai diz que haveria os dias, né? E já tá aí os dias que a gente tá vendo, né? Essa nossa geração aí já nasce, né? Com poucas idade, 8, 9 anos, já estão na rua, né? Perdidos, muitos, né? Nas drogas, nos vícios, porque não quero ouvir, não quero obedecer a mãe ou pai, não quero obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Que é a obediência. Então a palavra de Deus diz, né? Haveria dias, né? Que virão em que lhe será tirado, né, o esposo, né, Deus vai se afastar, né, o Espírito Santo se afasta, porque Deus ama, né, o pecador, mas não ama o pecado, né, então ele não habita com a pessoa ali, fica perto, fica no lado, né, porque o Senhor nunca nos deixa, porque o caminho, né, ele deixa livre para seguir o que quer, né, então muitos vêm a se perder por causa que querem seguir seus próprios pensamentos, né? A sua própria força, acha que estão certo, né? Rejeita a palavra de Deus e fica fazendo as coisas erradas que não agradam aos olhos do Senhor, mas mesmo assim o Pai não se afasta de estar no lado, né? De estar com a mão estendida para que o filho venha ter o arrependimento, né? Venha renunciar, né, aos erros, reconhecer, né? E voltar para a presença de Deus, venha retroceder, né, através da nossa oração, através do nosso clamor, né? Então aí tá aí os dias, né, que haveria de clamar e buscar, né, por causa que não querem a presença de Deus, né? Mas daí a família sofre, né? A mãe ou o pai sofre, fica buscando, fica clamando, né, jejuando, pagando preço, que nós temos que pagar preço, né? Que Jesus também pagou, né? Alto preço por nós lá na cruz, perdeu seu sangue, né? Deu a sua vida por nós, para hoje nós termos salvação. Mas a palavra de Deus diz, né? Que se nós não viesse obedecer, né? Aqueles que não obedecem, o Pai se ira, né? E aí vão tomar o cálice também, né? Vão ter que passar pelo cálice da dor ali do Zai, né? Porque o Pai disciplina, o Pai ensina, né? O Pai vem disciplinar o filho porque ele ama, né? Através de um clamor da mãe ou do pai, né? Então o pai se ira. Se disser que o pai é só amor, é mentira, porque a palavra de Deus nos diz: o pai se ira, né? Ele abate, ele levanta, ele mata, ele ressuscita, ele faz a ferida e ele mesmo cura a ferida, como diz a palavra de Deus, né? Então hoje, essa madrugada aqui, essa palavra vem dizendo, né? Quantas e quantas lutas a gente passa, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar. O Senhor não disse que seria fácil, né? Nós vamos ter luta. Então a palavra de Deus nos diz, né? Tem aqueles que não obedecem, o Pai se afasta, fica no lado, né? O Espírito Santo também se retira. E o corpo, né? O templo fica vazio, né?
que o nosso corpo é o templo de Deus, né? E ninguém deita, né, remendo de pano novo, né, em roupa velha. Então essa palavra vem dizendo, né, que ninguém deita o remendo, né, de pano novo em roupa velha, né, porque se rasga. Se nós for botar um remendo na roupa velha, como tá, sem mudança, sem limpeza, né, que o pai para deitar remendo, né, ele não remenda, o pai deixa tudo novo, né. O pai quando pega para limpar, para disciplinar, passa pelo fogo, pela água, né, aonde ele vem a deixar novo, né, porque ele não faz nada assim no corpo estando sujo ainda, né, na presença de Deus. Então ele limpa, ele purifica, né, ele trata, ele restaura, né, e ele ressuscita e faz tudo novo, né, ele não faz nada de remendo, porque rompe, né, a roupa e faz-se pior do que a rotura, né, para se deixar remendado. Então por isso que a palavra de Deus está escrita, nós temos que morrer para viver. Então muitas vezes o Pai deixa nos leva, né, permite nos levar até o limite, aonde vem a matar a carne, né, vem a matar a carne, aonde o Senhor vem a fazer tudo novo, né, na presença dele, aonde fica o Pai da nova veste, né, nova vestimenta, nova roupa, ele nos limpa, ele nos purifica, né, e nem se deita o vinho novo em odres velhos, né, aliás, rompe-se os odres, né, e torna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se, né, o vinho novo em odres novos, porque se nós botar o vinho, né, dentro dos odres velhos, sem limpar, né, sem limpar aqueles odres, vai azedar o vinho, né, vai azedar, vai se romper, né, porque ele vai inchar, vai azedar, né, e vai se entornar-se, né, o vinho nos odres e vão estragar, porque vai azedar, né, estraga tudo o vinho se nós não limparmos o odres, né, assim o Senhor é com nós, se ele não limpar, purificar, né, muitas vezes nós temos que passar por um tratamento, pelo um ai, né, por causa da desobediência. Então o Pai, ele disciplina, né, o Pai, ele se ira, ele fala muitas vezes, né, porque a palavra é para mim, ele fala comigo, ele fala contigo, né, para mudar, para abrir o coração, né, para abrir a porta que é o nosso coração, né, para o Espírito Santo entrar, para o Senhor entrar, né. Então é a mesma coisa nós temos se nós de botarmos a presença de Deus, né, para dentro de nós. Nem Deus aceita, né, porque enquanto nós não limparmos o nosso odre, né, o nosso corpo, tirar o que é velho, o que é sujo, né, para fora, para o Senhor entrar, né, ele não entra em odres novos, nós vasos, né, velhos, quebrados, rachados, né, que muitas vezes o Pai tem que amassar o barro, né, e fazer um vaso novo, assim como o vinho, né, deitar em odres velhos, sujo, ele vai azedar e vai estourar, né, o odre que ele vai azedar, vai se estragar por dentro, né, e o vinho novo com odres novos, né, então o Pai faz tudo novo, e assim ambos se conservam, né? Aí não vem ser estragado, vamos conservar sempre na presença de Deus, né? Mas muitos têm que passar assim que nesses odres aqui, né? Que o Pai não deita pano em roupa velha, né? Então tem que ser uma roupa nova, tudo tem que ser novo, né? Na presença do Senhor. Então muitas vezes vem ser levado até o limite, né? Passar os açoites, passar pela purificação do Senhor, né? Então a palavra de Deus nos diz, né? Nós temos que morrer para viver, né? Tudo novo na presença do Senhor. E muitas vezes o Pai leva até a cova, né? Para que venha trocar tudo novo, né? No filho, venha limpar, venha purificar, né? Que o Pai, ele é o dono da vida. Ele tem, né, o poder de restaurar, ressuscitar, né? Porque a vida ela é eterna. Então, o Pai,
Ele tem esse poder, para ele nada é impossível. Então, talvez você esteja, né, esteja aí numa cama no hospital, muitas vezes na UTI, aonde os médicos dizem não tem mais o que fazer, né? Mas quem dá a última palavra é o Senhor, porque a vida, ela é eterna e um dia todos vão ressuscitar, né? Aqueles que morrer no amor, morrer, né, com Cristo, que reconhece Ele, né, como seu único e suficiente Salvador, a vida é eterna, né? Então, para o Pai, para Ele ressuscitar é nada, né? Porque todos um dia vão ressuscitar, né? Aqueles que morrem com Cristo continuam, né? Na eternidade com o Pai, todos vivos, né? E então, mas para nós entrarmos também no céu, nós temos que limpar, né? Nossos odres, trocar, né? As roupas velhas por tudo novo na presença do Senhor, né? Pedir para que o Pai venha purificar, venha limpar, venha nos santificar, né? Porque o Pai quer santidade. Não é assim como todo mundo diz, né? Se o odre tá velho, pode continuar botando os remendos ali que o Pai vai aceitar, né? Não é assim, porque na palavra de Deus ele nos diz, né? Ele não bota, ele não deita remendo de pano novo e roupa velha, assim como ele não bota o vinho também nos odres, né? Velhos. Temos que limpar, né? O nosso templo para que o Espírito Santo possa habitar, né? Possa trabalhar em nossas vidas. Amém? Receba, né, nessa madrugada essa palavra, que o Espírito Santo venha falar mais nos seus corações, que o Espírito Santo venha abraçar você que está doente, você que está passando, né, por enfermidade, que ele venha te abraçar nessa hora, venha te dar cura, venha te limpar, venha te purificar, né, que você venha se arrepender nessa madrugada, né, reconhecer que é pecador, reconhecer os seus erros, entregar tudo nas mãos do Senhor, né, confessa para o Senhor os seus erros, entrega tudo nas mãos dele, né? Entrega o peso, tudo na mão do Senhor nessa madrugada. Que ele está aí no teu ladinho, né? Bastou abrir o teu coração, se arrepender, o Pai perdoa, né? O Pai, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? No momento que tu se arrependeu, o Pai perdoa, te limpa, te purifica, né? Então receba nessa hora aí uma cura, uma libertação, né, nessa madrugada, em nome de Jesus. Amém? Receba essas palavras aí.